Olá, amores! Giovânia voltando aqui para darmos continuidade, né, à nossa segunda aula do dia. E agora a nossa aula será de história, isso mesmo. Então, eu gostaria que você pegasse aí o seu material, principalmente o seu livro, tá bom? Abrisse na página de história, tá bom? Procurasse aí, folheasse e encontrasse seu livro de história. Meus amores, nesse capítulo nós estudamos sobre o trabalho de cada um. Estamos encerrando o capítulo 2, tá bom? Desse módulo. E é como eu disse, estudamos nesse capítulo o trabalho de cada um, não foi isso? Exatamente. Estudamos sobre o trabalho urbano e o trabalho rural. No capítulo 1, nós estudamos sobre o mundo urbano e o mundo rural, né? E aí a gente fez um paralelo entre o campo e a cidade no capítulo 1, não é isso? E no capítulo 2, a gente foi estudar o trabalho de cada um, tanto os trabalhadores do campo quanto os trabalhadores da cidade, tá bom? Trabalho urbano são as pessoas que trabalham onde? Na cidade. E o trabalho rural são as pessoas que trabalham aonde? No campo. O campo se refere ao interior, que a gente costuma dizer aqui, né? Isso que é a zona rural também, mesmo também chamado de zona rural, né? Isso, porque da onde vem a extração, onde tem maior, onde vive alguns profissionais que a gente conheceu aqui, como o pecuarista, né? O pecuarista cuida de quê? Você lembra? O pecuarista, ele é responsável por cuidar dos animais, né? Isso, do gado, dos porcos, das galinhas. Então, esse profissional, ele é responsável na criação de gados, de animais em geral, no campo, tá certo? E aí vimos também outra profissão do campo muito conhecida, que é a agricultura, né? Isso. E quem é o profissional relacionado à agricultura? O agricultor, né? Isso. O agricultor, ele é responsável pelo cultivo dos vegetais, o cultivo das plantas, né? Isso, ele é responsável por plantar, cuidar e colher, né? Isso mesmo. Grandes plantações que tem no campo. Vimos sobre um profissional da pecuária, tá certo? Que ele é muito antigo, que é o vaqueiro. O vaqueiro é um profissional muito antigo que cuida do gado, né? Isso nas fazendas, né? Isso. Então, ele é um dos profissionais relacionado à pecuária, tá certo? Vimos também sobre o extrativismo, né? Que é uma categoria, né, de trabalho que envolve a coleta ou a extração de produtos naturais, como as frutas, né? Tudo que vem do minério, a matéria-prima vem da extração, tá bom? Do extrativismo, tá certo? E esse extrativismo, ele acontece lá no campo, né? Da onde é tirado a matéria-prima para enviar para as indústrias e aí ser transformada em outro produto, não é isso? Pois é. Depois que essa matéria-prima do extrativismo que é extraído chega na cidade, na zona urbana, é levado, encaminhado para uma indústria e é transformado em outro produto, não é isso? Vimos também o trabalho na zona urbana, né? Trabalho na zona urbana, as pessoas trabalham em indústrias, empresas, não é isso? É um trabalho meio diferente do trabalho rural, né? Vimos sobre o comércio e o serviço. Comércio são as lojas, né? Que vendem os produtos e tem também o serviço. Que serviços são esses? São os serviços prestados à comunidade, como o médico, ele presta serviço, o dentista, tá certo? São os profissionais que prestam serviço, tá certo? Entre outros. Então, hoje nós vamos estudar, né, para encerrando esse capítulo, né? Vamos falar sobre o trabalho urbano, tá certo? Que é essa parte que eu falei para você, o trabalho que é feito na cidade, tá bom? Vamos lá, então, aí pegue o seu livro, tá certo? O trabalho urbano, página 19, explicação, página 19 e 20, certo? E página 21 a 23 é a atividade relacionada ao texto, ok, baby? Então, sem demora, sem delongas,
Vamos para a página 19. Gostaria que você fizesse a leitura do texto comigo, tá certo? É muito importante, mais uma vez, toda vez eu vou dizer isso. Vocês fazerem a leitura do conteúdo, tá certo? Vamos lá? Então, o trabalho urbano. Nas últimas décadas, grande parte da população brasileira passou a viver em cidades, verdade? Por essa razão, os centros urbanos cresceram e contam com uma enorme variedade de profissões. Hoje em dia, assim como o trabalho no campo, o trabalho urbano sofreu muitas transformações devido ao uso das novas tecnologias. A gente viu que no campo houve muitas transformações, né? Foi substituída a mão de obra humana pelas máquinas, não é isso? E a indústria aqui na zona urbana foi a mesma coisa, tá certo? Na indústria, o trabalhador, também conhecido como operário ou proletário. Então, o trabalhador que trabalha numa indústria, certo? Grande, ele é chamado de operário ou proletário. Guarda esse nomezinho aí na sua cabeça que você vai precisar. Tanto para a atividade de hoje, quanto para a prova, certo? Então, na indústria, o trabalhador também conhecido como operário é o quê? Proletário, muito bem. Que ele faz? Transforma a matéria-prima em um dado produto, o qual será consumido posteriormente. Então, o proletário ou o operário, ele trabalha, né, na transformação de produtos. Ele recebe a matéria-prima, né, a indústria recebe, na verdade, é passado para esses operários, daí eles são transformados em outros produtos, ok? No Brasil, muitas indústrias foram criadas a partir do início do século XX, principalmente em grandes cidades como São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, que são as maiores cidades do Brasil, tá certo? Atualmente, as indústrias de nosso país utilizam robôs e outros recursos tecnológicos. A gente já viu isso no semestre passado, né? Que as indústrias, elas estão também substituindo a mão de obra humana por máquinas, não é isso? E aí nós temos aí na imagem, observe aí no seu livro, né? A imagem dos operários, né? Numa indústria, né? Isso na produção de veículos, ó. Estão fazendo veículos, tá bom? Numa cidade aqui no Brasil, né, chamada Rio Grande do Sul, tá certo? E na página seguinte, na página 20, continuaremos falando sobre a zona urbana, mas agora vamos falar sobre o comércio e serviço. Qual a diferença de comércios e serviços? Vamos ver? Os trabalhos ligados ao comércio realizam a compra, a venda ou a troca de mercadorias, geralmente em um lugar específico. Feiras de rua, mercados, centros de compras e etc. Em nosso país, cada vez mais pessoas comercializam produtos por meio de aparelhos modernos, tais como celulares, computadores e tablets. Então, olha só, esse daí é o comércio, tá certo? Agora, a gente vai ver o que é os prestadores de serviço, que eu já expliquei um pouco lá na abertura, não foi? Então, vamos lá aqui de acordo com o seu livro. Por sua vez, os prestadores de serviço, por sua vez, realizam atividade que procura atender a uma necessidade de nossa sociedade. Por exemplo, os professores, né? Por exemplo, nós prestamos serviço, somos prestadores de serviço, tá certo? São responsáveis pela educação dos alunos. Os médicos, qual é a prestação de serviço que eles fazem à comunidade, né? Os médicos cuidam de nossa saúde. Os jornalistas divulgam as notícias, entre outros exemplos. Então, são prestadores de serviço, tá certo? Professores, os médicos, dentistas, jornalistas, né? Isso que prestam serviço à sociedade, né? Atualmente, muitos prestadores de serviço podem trabalhar nas sedes das empresas que os emprega ou então em suas residências. Quando o prestador de serviço trabalha em sua residência, ele é chamado de quê?
tem acontecido muito isso na pandemia, que é o home office, trabalho em casa, né? Muitos trabalhadores, muitos prestadores de serviço faz o mesmo trabalho que ele poderia fazer lá na empresa, ele faz em casa, né? Que é o chamado home office, certo? E aí, é um dos trabalhos que cresceu muito na pandemia, né? Porque como a gente teve que ficar parado, né? Podia estar aglomerado, né? E muitos tiveram que trabalhar de casa, não é isso? E aí, nós temos aí as imagens de dois profissionais, né? Temos aí um médico, né? Diz assim na legenda, assim como a medicina, outras áreas da prestação de serviço se modificaram devido à influência de novas tecnologias. Na imagem, um médico utiliza um par de óculos virtuais. Olha só. Então, cada dia mais, né? Vai chegando novas tecnologias, não é isso? Vai avançando cada dia a tecnologia para melhorar, né? O serviço. E aí, nós temos na outra imagem, né? Temos aí o trabalho de home office, né? Que é uma pessoa que está trabalhando em casa, fazendo o mesmo serviço que ela faria na empresa, não é isso? E para darmos continuidade, espero que você tenha entendido esse conteúdo, tá certo? Que a tia Vânia explicou hoje. Vamos para a nossa atividade na página 21, tá certo? Vamos lá? Na página 21 diz o seguinte: encontre as respostas das frases no diagrama. Aí nós temos aqui o diagrama, né? Observe, o diagrama é esse quadro aqui. Pronto. Aí tem os profissionais, ou tem a resposta dos itens A, B, C, D, E. Você vai procurar e daí você vai preencher, responder nos itens pedido, tá certo? Exemplo: prepara a terra, semeia a planta, cuida da plantação e colhe a produção. Aí você primeiro vai procurar, né, todos eles. São 5 palavrinhas que você vai procurar no diagrama. E aí, depois que você achar, você vai completar cada um no seu lugar, tá certo? Colocar cada uma resposta no seu lugar, ok, baby? Na questão 2, na página 22, dando continuidade, diz o seguinte, questão 2, vamos lá? Questão 2, aqui. Nesse capítulo, você conheceu alguns exemplos de profissões do campo e da cidade. Em cada espaço, faça um desenho para representar um tipo de trabalho no campo e um tipo de trabalho na cidade. Então, nesse espaço, você vai fazer uma profissional do campo e nesse espaço, um profissional da cidade, qualquer um. Pode ser um dentista, um bombeiro, o bombeiro também presta serviço, tá certo? E do campo, pode ser um agricultor, né? Um pecuarista, um vaqueiro, tá bom? Depois que você fizer aí os seus desenhos para representar essa profissão que você vai escolher, você vai responder a questão 3 de acordo com o seu desenho, tá certo? Com a sua escolha, ok? Vamos lá, dando continuidade à explicação da atividade, temos aqui na página 23 o Trabalhando Juntos, que a gente não vai fazer essa atividade, porque trabalhando junto é em grupo e é muito extensa, tá certo? Então, não, a gente não vai fazer essa atividade, você já arrisca aí, tá certo? E aí, vamos relembrar, né? Aí, você lê as frases, as sentenças aí do vamos relembrar e marque com V para verdadeiro ou F para falso, tá bom? O vamos relembrar você vai fazer, você vai ler aí as sentenças e daí você vai marcar V ou F, ok? Ok. Espero que realmente vocês tenham compreendido esse conteúdo. Quero deixar aqui um beijinho para vocês e até amanhã. Tchau!